Muito bem. Então, vamos dar início, pessoal. E a nossa primeira apresentação aqui é Entendendo a Cidade através de Dados. Tá? E essa apresentação será feita pelo professor Guilherme Vivaldi. O Guilherme ele é formado em Administração de Empresas pela FACECA, MBA em Gestão Estratégica pela Exalc USP, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Unifei e mestre, como ele disse, em Gestão e Desenvolvimento Regional aqui pelo Grupo Unis. E atualmente está pós-graduando em Análise de Dados. Ele é criador da Mais Empresas, consultoria empresarial, membro do Departamento de Pesquisa e professor da graduação e pós-graduação do Grupo Unis. Coordenador atualmente do projeto Levante Sul de Minas e também fundador do Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas Gerais. Guilherme, boa apresentação. Obrigado, Pedro. Pessoal, fiquem à vontade, mandem suas mensagens no chat. Vamos debater aí, em sequência, o tema sobre dados, depois vamos falar sobre riqueza dos municípios, vamos falar sobre autonomia financeira, e a gente escolheu começar falando sobre dados e o desenvolvimento econômico, e nós entendemos que as políticas públicas elas devem ser construídas com bases sólidas. Então, vou abordar alguns pontos importantes e algumas fontes importantes de informações para o desenvolvimento dos municípios. E o primeiro ponto que nos chama a atenção é que a gestão pública ela é muito complexa. Para quem está no setor público, já conhece essa realidade. Para quem é do setor privado, apesar da complexidade que se tem também dentro da competitividade do setor privado, ela tem características diferentes. A gestão pública em si, ela tem relações com a questão política, com a questão econômica, com a questão orçamentária, e ela é uma coisa que a gente vem falando aqui no GESUL sobre a dependência dos municípios. Em qual sentido uma dependência? Dependência orçamentária da União, dependência orçamentária do Estado, e as regras que se vêm de arrecadação, tudo vem muito bem amarrado de cima para baixo. Então, deixa pouca autonomia, que é um dos temas que nós vamos trabalhar aqui, para a gestão do município no sentido orçamentário em si. Então, os desafios estão como direcionar bem os recursos, aqueles recursos que se tem, para poder trazer o desenvolvimento do município. Além de tudo, a gestão pública ela está sujeita a urgências, imprevistos constantes. A pandemia é o maior exemplo disso. Outras cidades, infelizmente, passando agora recentemente por chuvas muito fortes, e todo o planejamento, que é uma coisa teria que ser mais previsível, ele acaba sendo transtornado diante a questões de imprevisibilidade que tem dentro do setor público. Em economia, a gente gosta de usar um termo chamado trade-off, e a gestão pública ela vive constantemente o trade-off. Na pandemia é um exemplo disso, onde vocês, dos municípios, vocês, gestores públicos, tiveram que realocar recursos públicos para atender as questões de saúde. E esse trade-off, que é a troca, faz com que a gente tire orçamento, a gente tire programas que são relacionados às outras áreas, como da educação, ou do saneamento, ou do desenvolvimento econômico, que seja. Então, eu começo falando dessa complexidade do setor público para pensar que é um desafio gerir um setor público e que isso não pode ser feito apenas com aquilo que vem na nossa mente ou com as demandas que vêm diretamente do cidadão, mas uma tomada de decisão mais racional. E como que a gente enxerga o município hoje? Através de acontecimentos. Por exemplo, casos de violência, sai noticiário. Reclamações que vêm na ouvidoria, reclamações que vêm sobre os órgãos públicos, acidentes que ocorrem. Então, há um olhar muito negativo sobre a gestão pública. Uma coisa que a gente aprende com o tempo, né, profissionalmente, é que o que dá notícia são notícias ruins. Notícias boas não vai para a mídia. Em geral, muito poucas boas notícias vão para a mídia. E aí a cidade acaba sendo taxada, às vezes, essa cidade tem um problema com isso, um problema com aquilo, diante a fatos, acontecimentos que acabam indo para a mídia. E também enxergamos os municípios através de coisas palpáveis. Estou falando de obras, de estruturas, de materiais, de aparelhos públicos. Então, a cidade X é conhecida por ter um ótimo hospital, ou ela é conhecida por um parque. Então, eu enxergo o município dessa forma. E também de diversos rankings que são divulgados através de algumas metodologias. Muito se apega aos rankings referente ao PIB, os dados do censo do IBGE,
E aqui a gente ressalta muito no GESUL que nós não trabalhamos, por exemplo, com dados do censo do IBGE, neste momento, fique claro, porque ele está defasado há 12 anos. Né? Está acontecendo agora o censo. Então, como que o seu município vai se basear numa informação que veio do IDH, que veio do IBGE de censo de 12 anos atrás? As cidades se modificam constantemente. Então, a primeira dica, quando a gente fala em olhar para os municípios através de dados, é buscar dados que sejam mais atuais, porque dados, pesquisas são fotografias de momento. Então, eu tenho uma qualidade de vida da população neste momento, no ano que vem, isso pode mudar devido a fatores socioeconômicos diversos. Então, nós temos esses olhares para o município, mas será que isso é suficiente? Como é que a gente pode melhorar o entendimento do município para poder trazer melhores direcionamentos orçamentários e também de programas que atendam com qualidade de vida à população? E a gente fala isso de dados. Então, só para ficar claro, a gente parar um pouquinho e pensar o que é o dado em si. O dado em si, ele é registro de ação. Então, o pagamento de um benefício, prestação continuada, Auxílio Brasil, auxílio emergencial, isso são ações. Essa ação, quando ela é registrada no sistema do CadÚnico, por exemplo, ela está se transformando no dado. Só que o dado sozinho, para o município, ele não tem muita função. O que tem função é quando você consegue transformar esse dado em informação, e a informação aplicada a conhecimento. Diante desses dados inúmeros, porque na gestão pública tem muita informação, muita mesma informação, nós vamos transformar, né, esse registro que ocorre no município em uma informação, que é a tabulação desses dados. Por exemplo, qual é a renda média das famílias do município? A renda média é um cálculo, né, matemático feito com base na renda das pessoas do município. Então, essa é uma informação. Então, com essa informação, eu sei dizer que, em média, a minha população ganha tantos R$1.000. Já a cidade vizinha ganha outros tantos R$1.000. E essa informação, tá, ok, eu sei o que significa. Tem lá a média, renda média dos municípios. O que eu faço com isso? Esse é o desafio para a gestão pública, que é aplicar o conhecimento. Então, é expertise, o conhecimento de áreas afins para o uso dessa informação. Exemplo, então, se eu tenho uma queda no rendimento das famílias, essa é a informação, caiu a renda das famílias. O que eu faço com isso? Eu posso instituir um programa de auxílio emergencial. Então, eu estou aplicando conhecimento de gestão pública, de economia, de assistência social, diante de uma informação que ela existe diante a um registro. E qual é esse registro? A queda na renda vem da onde? Ela vem de fontes governamentais e fontes confiáveis, que é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, onde vem esses dados? De duas formas, basicamente. Nós temos os dados primários, os dados secundários. Os primários, eles são direto da fonte, ele vai ser tabulado, limpo, organizado, são personalizados, muitas vezes são caros de se obter, e são um pouco mais lentos. Hoje em dia, a tecnologia nos auxilia muito nesse processo. Os municípios em si, eles podem usar pesquisa de mercados, registros internos do município para extrair esta informação. É aconselhável ter o município fazer pesquisas próprias? Vai depender muito daquilo que o município deseja no seu planejamento e aquilo que não está contemplado dentro dos dados secundários. O que são esses dados secundários? Quer dizer que alguém, um instituto de pesquisa, as próprias bases governamentais, já pesquisou e já tabulou esses dados estão prontos. Você tem que saber onde achar, como filtrar essas informações. Muitas vezes a gente não consegue personalizar. Uma coisa que nós no GESUL trabalhamos muito é, por exemplo, a informação do PIB, ela tem um atraso de 2 anos. Então, nós não temos controle sobre isso. Diferente de pesquisa primária, que você coleta na hora e tem informação na hora. Os dados podem ser incompletos, pode ser com ou sem custos, ok? Mas tem uma vasta base de dados disponível hoje no governo que você pode trabalhar. Dados governamentais, institutos, o próprio GESUL, o Departamento de Pesquisa do UNES, promove pesquisas que são bases
para as tomadas de decisões. E aí, falar um pouco sobre a gestão pública, e olhando para o desenvolvimento econômico, como que nós olhamos para a origem, da onde vêm essas informações? Nós temos aí o cadastro único, e aí fica o nosso apelo, né, a todos os municípios a se atentarem muito ao CAD único. Ele é uma fonte de informação riquíssima para que possam ser tomadas políticas públicas que sejam mais bem direcionadas. Então, o cadastro único, ele com acesso aí ao pessoal da assistência social e tudo mais, é onde eu tenho contato direto com a população, alimento essas informações dentro do sistema governamental, e o CAD único ele direciona para programas de auxílio de renda e que a própria assistência social ou outros departamentos dentro do município possam traçar ações mais direcionadas. Para vocês terem ideia, através do CAD único, é possível saber as vulnerabilidades sociais por bairro, por rua. É possível saber casos de educação, de violência e de outros fatores que são territorializados, né? Que são separados geograficamente e que mostram para o gestor público de forma mais microscópica como agir. E aí, dentro da saúde, por exemplo, a gente pode citar um dos melhores sistemas de informação que nós temos hoje, dentre todas as áreas que eu citei, que é o DataSUS. DataSUS é um sistema aberto, inclusive, de saúde do governo brasileiro, que ali você tem informações diversas sobre a questão de saúde dos municípios. E a gente se surpreende a cada dia. Para você ter ideia, diante a toda essa polêmica da questão de vacinas no nosso país, hoje existem dados do DataSUS extremamente atualizados sobre a cobertura vacinal por cada município. E aí fica a minha provocação aqui para vocês que estão aí nos municípios, que estão acompanhando a gente agora. Vocês sabem qual é a cobertura vacinal do município de vocês? E essa cobertura vacinal, o que ela implica em sentido de políticas públicas? Então, as pessoas sem vacina correm mais riscos de pegar doenças. Essas doenças vão ser levadas para o Sistema Único de Saúde, nesse tratamento que vai onerar o SUS e que vai trazer toda uma complexidade, tanto para a gestão pública quanto para as pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Então, estou falando em um dado de vacinação que se transforma numa política pública direcionada para solucionar problemas dentro de um município. Na educação, um dos grandes portais de informação que nós temos é o INEP. Diferentemente do que se pode pensar com relação à questão do MEC, né? Fala assim, o MEC, ok, mas o mais importante nessa história de informação mais trabalhada, mais tabulada, é no próprio INEP. Você acha informações desde o ensino básico ao ensino superior. A gente teve recentemente a publicação dos dados do IDEB, né? O IDEB, ele acontece de 2 em 2 anos, a Prova Brasil, e a partir deste dado, que é o aluno fazendo a prova, quando ele faz a prova, faz um registro que é a nota dele, esse dado vira uma informação, que é qual a nota do IDEB do município ou daquela escola. No GESUM nós trabalhamos, já fizemos aí com a cidade de Três Pontas, estamos fazendo com a cidade de Curvelo, Três Corações, Varginha, um diagnóstico da educação. E onde a gente consegue perceber, através do IDEB e de outros indicadores de educação, quais políticas públicas, quais ações devem ser tomadas por escola. Então, é um direcionador através de uma informação, um dado registrado na base do INEP. Quero frisar aqui para vocês também que é importante nós ressaltarmos que esses sistemas, assim como outros que eu vou citar ali, são tecnologias. E a tecnologia, ela obedece ao ser humano. E aí fica muito a atenção aos gestores públicos, a conversar com a sua equipe, que essa informação ela precisa ser verídica, precisa ser atualizada, precisa ser correta. Porque se você alimenta com informação incorreta, e a gente já teve situações disso que nós verificamos,
Você interfere, inclusive, na destinação de recursos. No INEP, recentemente, eu consegui observar uma escola que estava registrada no município errado. Então, foi digitado o nome da cidade errado, são cidades parecidas, e aí constava que essa escola era de um município diferente. Então, quer dizer que lá no governo federal, ele entende que aquela escola não é da cidade X, é da cidade Y. E olha como isso pode ter uma implicação de envio de recursos, de fiscalização, de esforço de provas, né, do IDEB e tudo mais. Então, o fator humano ainda é muito importante. Alimentar os dados de forma correta e atualizada é muito importante nesse processo. Outro site que tem informações, talvez não tão direcionadas por município, mas que trazem um aspecto macroeconômico importante de avaliação de políticas públicas, é o Banco Central do Brasil. Nele você tem indicadores diversos, que vão desde a inflação, taxa de juros, câmbio, crédito, muitas informações que podem ser utilizadas para balizar o planejamento para os próximos anos. No momento, a gente está vivendo uma transição política e é normal que a economia passe por oscilações. E essas oscilações podem ser monitoradas através do site do Banco Central do Brasil e para que você, no seu município, possa pensar, olha, no ano que vem estava pensando em comprar X equipamento para o hospital do município ou para uma escola, mas devido à inflação, devido ao câmbio, isso pode interferir na minha previsão orçamentária. É isso que eu estou falando de olhar estrategicamente os dados para tomar decisões de forma muito mais assertivas. O Ministério da Cidadania é outro que é fantástico com informações, muitas informações atualizadas. O pessoal da assistência social faz um trabalho incrível quanto a isso. E ali você consegue ver sobre os auxílios, sobre PCDs, você consegue ver sobre vulnerabilidade, extrema pobreza, e vários indicadores de forma muito atualizada. E quando eu falo muito atualizada, eu estou falando de um mês, no máximo, 2 meses. Diferente de outros indicadores, nós temos defasagem de 2 anos. Então, o Ministério da Cidadania tem muita informação e o CAGED, o Cadastro de Empregados e Desempregados do Brasil, relatórios mensais, hoje em dia com painéis interativos, chamado Novo CAGED, onde você consegue observar as admissões, demissões por município, por área, tudo muito bem detalhado. E aí você entende a realidade do emprego do seu município, nesse acompanhamento mais diário. Muitos saem na mídia. A cidade X teve muitos empregos, a cidade Y caiu os empregos. O que vale você, no setor público, é não ficar dependente apenas da mídia nessas informações. Entra lá no CAGED. Olha lá, no meu município foi o serviço que cresceu o emprego, mas a indústria caiu. Para que isso possa orientar você da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que possa pensar, olha, precisamos de um trabalho, uma proposta mais efetiva para a indústria. Então, entrar nesses tipos de detalhamento. Mas e aí, o que esses dados falam, né? Eu gosto de usar essa figura para ilustrar, que é o seguinte, não é um tarólogo, não é um jogo de búzios, não é invenção. Eu estou com informações concretas que indicam algo. A gente faz essa brincadeira sobre o indicador, né? Se a gente separar a palavra, ele indica algo e ele indica uma dor, um problema, algo que tem que ser resolvido. Então, essa indicação da dor do município, ela é o pontapé inicial para a tomada de decisão do setor público e das políticas públicas. E aí, quando que eu tenho que usar os dados para a gestão pública? Em 3 momentos. Primeiro, o diagnóstico para a base da política pública, que é o antes. Eu preciso saber como está a realidade agora e como foi no passado. Entendendo essa realidade com dados, eu construo minha política pública e durante o processo da execução da política pública, eu vou ver o andamento através de dados. Está melhorando? Não está? Como está o cronograma? Como está o atendimento da política pública? E, por fim, finalizei o projeto, foi entregue, projeto executado. Quais são os resultados que essa política pública trouxe? Foi efetivo? Não foi? Que é o depois. Então, eu olho lá para o diagnóstico, era assim.
E agora, após a política pública, como ficou a situação do município? Esse projeto vale a pena ser reaplicado diante de uma comparação do antes e depois? Isso traz transparência para o município, isso traz condições de avaliar se a política pública foi bem feita e atendeu os requisitos que a comunidade esperava. Para vocês terem uma ideia dessa aplicação, rapidamente aqui no meu minuto final, só para vocês terem uma ideia, no GESU a gente trabalha com plano de desenvolvimento econômico. E como que eu entendo a realidade do município diante de tudo isso que eu falei? Nós temos aqui, por exemplo, a participação dos setores no PIB, que já vou deixar o gancho ao professor Pedro, que vai vir em seguida. Nós temos cidades com participações dos setores de forma diferente, da administração pública, da agropecuária, da indústria e dos serviços. Então, eu olho para a cidade A e vejo com um potencial muito grande de serviços, enquanto eu olho para a cidade B, que tem agropecuária muito pujante. Então, isso já é um fator suficiente para tomada de decisão no setor público. É lógico que aprofundando, mas eu já sei que a concentração da geração de produção está naquele setor agropecuário ou no setor dos serviços e outras cidades mais equilibradas, para que isso seja um direcionador. E da mesma forma, você vê a evolução histórica. Olha, lá de 20 anos atrás, como isso cresceu no decorrer do tempo. E por que houve esses picos? Olha, cresceu aqui, caiu ali. Isso tudo são informações relevantes, importantes, para que você pense na tomada de decisão e na aplicação dos recursos públicos. Da mesma forma, para finalizar aqui, um dos indicadores que nós temos, que é o índice de saturação de mercado, como norteador de política de desenvolvimento da cidade, ele mostra as atividades que já estão saturadas no município e outras que não estão saturadas. Então, você usar o dado para orientar o empresário que está querendo estabelecer no seu município. Então, não é assim, não pode trazer para cá que está bacana. Não, olha, tem muito comércio do vestuário aqui, mas se você quiser abrir a fabricação de produto de limpeza, não tem nada na cidade, você vai ter uma concorrência mais branda. Então, tudo isso eu venho ilustrar para vocês no sentido de mostrar que gestão pública mais confiável, mais moderna, quer dizer gestão pública pautada em dados para basear boas políticas públicas. Assim, na proposta do nosso Fast Learning, que é ser conteúdos rápidos, nós trazemos esse primeiro conteúdo de pensar nos dados como pontapé inicial para boas políticas públicas e o desenvolvimento dos municípios. Nós temos, alguém quer deixar alguma pergunta, fala no microfone, fique à vontade, aí que eu já vou também passar para o professor Pedro, mas posso tirar as dúvidas de vocês quanto aos dados, para que a gente possa dar seguimento ao entender como que o município ele pode gerar riquezas aí de uma forma bem mais micro, vamos dizer assim, olhando para suas capacidades. Temos uma questão aqui do Gabriel, deixa eu comentar rapidamente, Pedro, e aí eu passo para você. Nós temos, por exemplo, o Gabriel comentando que na FATEPS, em Três Pontas, a faculdade do UNES, né, condicionava grupos de alunos para um projeto interdisciplinar, que é o PIC, semestralmente para coletar dados de preços de produtos da cesta básica. Mas ainda tem uma dúvida de como isso pode ajudar. Né? A gente está aqui com o professor Pedro, que é a melhor pessoa para falar de cesta básica, né, Pedro? Que é o responsável pela construção dessa metodologia, mas comentando na visão de dados, o que eu posso dizer, Gabriel, é que o índice de cesta básica, ele é a inflação dos alimentos. E ele pode ser visto de duas maneiras, na ótica de tanto setor privado quanto setor público. O primeiro é da renda da população. Se eu tenho uma cesta básica maior, né, quer dizer que a população ela sacrifica mais do seu rendimento, do seu salário, para a compra dos produtos, sobrando menos dinheiro para outros tipos de consumo, de serviços, de entretenimento. Isso faz com que as demais empresas da cidade possam sofrer uma queda de demanda. Por quê? A alimentação, que é fator básico, está sendo
vamos dizer, corroída pelos aumentos de preço da cesta básica. E na outra visão, a gente olha para o lado do business to business, onde que as empresas, como lanchonetes, hotéis, que usam como insumo os próprios alimentos, vão ter seus custos elevados. E os custos elevados fazem com que ou ele tenha que repassar o preço ao consumidor final, ou reduza a sua margem de lucro. Isso, então, prejudica a empresa na sua sustentabilidade financeira e a sua permanência no mercado. Ou também prejudica o consumidor através do repasse de preços, apertando ainda mais essa questão de limites orçamentários. Pedro, é isso? Sim, e ainda dentro desse questionamento, é bom, trazendo para a questão do setor público também, as variações que ocorrem no valor da cesta básica podem servir de base para complementações de renda de programas sociais dos próprios municípios. E para o reajuste, inclusive, desses programas sociais complementares de renda. Isso dá uma ideia da diferença, um pouco do custo de vida no sentido de alimentação básica de um município para o outro também. Então, são dados que podem ser utilizados nesse sentido.